CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui, transmitindo diretamente da Ilha de Paquetá, mais uma live da CEIP, Casa Espírita da Ilha de Paquetá, para vocês, para todos nós. Obrigada pela presença de vocês. Divulguem o nosso site, divulguem a nossa página, deixem o like de vocês, coloquem um sininho para tocar, para que vocês possam sempre acompanhar as nossas atividades. Não esqueçam do copinho de água para fluidificar no término do nosso estudo, da nossa reunião, o que quer que façamos. Estamos aqui sempre para juntos alterar a psicosfera das nossas casas durante esse processo. E a água, então, será fluidificada. Nesse momento, eu convido a nossa querida Nízia Maria para fazer a abertura, tocando o seu teclado lá na casa dela. Boa noite, Nízia. Boa noite, Selma. Boa noite a todos. Maria, João Cabete.
Que música linda, né? A letra e a melodia, muito linda mesmo. Então, vamos agora para a nossa página de preparação do nosso ambiente. Lembrando a vocês, hoje, dia 14 de abril de 2021, quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 19h30, às 19h30 nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Então, não percam, acompanhem. Vamos ler a nossa página da Agenda Cristã, um livro de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. A página de hoje que leremos é de número 33, Sem Tais Armas. Sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Essa é a mensagem deixada por André Luiz para nós fazermos uma reflexão de ponto a ponto da mensagem tão linda, né? Que nos mostra que nossos comportamentos terão reações e consequências. Então, vamos fazer a nossa oração, inspirada nessa música linda que a Nízia tocou para nós. Vamos pedir a nossa Mãe Divina, que exala perfume de amor, que padeceu ao pé da cruz por seu Filho Redentor. Ó Pai Celestial, que bênção foi recebermos aqui Maria, mais de 2000 anos atrás, para nela vir em seu ventre nosso querido Mestre Jesus. Obrigada, Maria, que cuida da colônia, que abriga os suicidas, que foi às esferas inferiores abraçar nosso querido irmão Judas. Querida Maria, que consola o coração de todas as mães nesse planeta, especialmente daquelas que perderam seus filhinhos. Obrigada, Maria, Mãe de Jesus, nossa mãezinha do coração, mãezinha daqueles que não têm mãe, porque foram deixados no orfanato ou em outros lares, ou porque elas partiram ainda na tenridade da pequena criança. Mas, de qualquer forma, Maria é a mãe de todos. Obrigada, Maria. Abençoe os nossos lares, ilumine a nossa família, dê a todos nós o vosso acalento, a certeza de que temos uma mãe amada, e muitos têm duas mães amadas, a da matéria e a mãe espiritual, que é a Mãe Maria. Obrigada, Mãe querida. Abençoe o nosso planeta,
abençoe a Mãe Natureza, nos dê forças e muita esperança e fé, graças a Deus. Graças a Deus por mais um dia de vida nesse planeta, graças a Deus, porque ainda estamos aqui para aprender mais um pouco. Cada dia que ficamos aqui, estamos nos dando, Deus nos dá essa oportunidade, né, de aprendermos, de exercitarmos, de perdoarmos, de compreendermos, de vibrarmos um dia a mais, podendo vibrar positivamente, podendo corrigir as formas do nosso pensamento, a forma do nosso falar, suavizando as nossas vozes, né? Então, obrigada. Bem, nesse momento, então, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Hoje o tema é a alma, e são as questões número 134 até a 146. E para fazer esse estudo de hoje, nós convidamos Sônia Rocha para estar aqui conosco na CEIP. Um prazer estar com você, Sônia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E vou deixar você à vontade para ofertar o pão do Espírito que vai alimentar as nossas almas e nos dar força para continuar a nossa luta através da doutrina espírita. Bom trabalho. Obrigada. Eu é quem agradeço a oportunidade de estudo, né? Agradeço ao Ricardo, agradeço a você, Selma, por esse momento tão esperado, né, do estudo do Livro dos Espíritos, fazendo a sequência todas as quartas-feiras. Eu, quando não estou aqui falando, eu estou assistindo, acompanho toda quarta-feira, é muito, muito edificante para mim. E quero desejar muitas alegrias nos caminhos de todos, que o estudo de hoje sirva para entender melhor o tema abordado, né? Que possamos receber da espiritualidade o amparo necessário, a compreensão da lição de hoje, que nós possamos entender tudo que falarmos aqui de uma forma simples, tranquila, sem receios de não estar conseguindo entender, porque nós vamos falar de nós mesmos, né? A alma, ele está lá, esse estudo ele está lá, como a Selma já falou, ele está no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, e as perguntas 134 a 146. Bom, o espírito mais não é do que a alma encarnada. Então, quando nós falamos de alma e falamos de espírito, nós estamos falando do mesmo assunto. Só que nós temos, segundo a codificação espírita, né, a condição do espírito durante a sua existência corporal, ou seja, durante a encarnação. Segundo a codificação espírita é basicamente a condição do espírito durante sua existência corporal, ou seja, durante uma encarnação. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, é aquele que não morre, né? Ele não é um simples acessório sujeito à destruição, como é o corpo. O corpo está sujeito à destruição. Ele está sujeito a voltar à poeira cósmica, né? E a nossa alma não. A nossa alma ela é completamente diferente do corpo. Ela é para sempre. Nossa alma ela não morre, ela não termina. Ela está sempre em processo de depuração, né? Então, de uma coisa nós temos certeza. Nada acaba com a morte. Nada. Sobrevive a decomposição do corpo físico. Ela não acaba, ela sobrevive. O corpo físico se destrói, mas a alma continua. E para onde ela vai? Qual é o seu destino? Para responder essas questões, nós vamos trazer aqui do Livro dos Espíritos, né, as questões 134 a 146, que vai nos falar um pouquinho
sobre esse tema tão apaixonante. A alma do latim, ela vem do latim, né? Ela vem do grego, significa ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Para o espiritismo, a alma é um espírito encarnado e o nosso corpo é o seu envoltório. Não se sabe exatamente quando, a partir de quando, se começou a falar em espírito, em alma. A ideia da sobrevivência depois da morte, ela já aparecia lá no período paleolítico, que vai de mais ou menos de 2 milhões e 500 mil antes de Cristo a 12 mil antes de Cristo. Não temos prova da sua existência, né? Mas encontramos vestígios através dos ornamentos deixados junto com os corpos que foram enterrados, através dos alimentos que até hoje são depositados em certas crenças nas tumbas daqueles que faleceram. Tem até muitas, como vou dizer, eles fazem festas, levam a comida, levam a refeição, cantam, dançam. Então, esse entendimento da alma não surgiu agora com Kardec. Já no Egito Antigo, a convicção da existência de uma vida futura era categórica. Porque senão, por que eles embalsamariam os corpos? Né? Porque eles deixariam junto aos corpos os seus pertences particulares? Porque eles deixariam seu ouro, sua riqueza, suas armas? Né? Eles tinham convicção absoluta de que a alma sobreviveria ao corpo. E os hindus também tinham essa concepção através do nirvana, né? A pessoa morria e continuava a viver no nirvana. E hoje, né, podemos dizer que grande parte do cristianismo, né, essa crença na vida futura, ela vem afirmar, né, a existência da alma, embora não concordem, não seja como na nossa doutrina, não concordem com a reencarnação. Mas a existência da alma, eles têm aquele dogma, né, de que se viveu bem, vai para o céu, se viveu mal, vai para o inferno. Nós temos aquela convicção de que a alma que viveu bem, ela vai ter um estágio num local para melhorar, para poder se refazer daquela existência, né, que ela teve, e se ela for um ser, né, espiritual que não seguiu as leis universais, a lei do universo, a lei de Deus, as leis divinas, ela vai ter que esperar um pouquinho mais em colônias menos favorecidas, menos felizes, né? Mas sempre lembrando, né, que é importante dizer, muitas pessoas falam que fulano desencarnou, ou na linguagem deles, morreu, né? Descansou. Nós espíritas sabemos que esse descanso realmente não existe, né? Porque da forma que nós saímos dessa matéria, na espiritualidade, nós continuamos sendo a mesma coisa. Nós levamos para a erraticidade, para a espiritualidade, a nossa individualidade. Todos os nossos erros, todos os nossos acertos vão conosco para a vida espiritual. Então, ninguém fica bonzinho depois que desencarna e ninguém vai mudar a sua essência porque desencarnou. Uma coisa que a gente tem aqui na concepção espírita, esse termo tem outras concepções, né? Ele está ligado ao princípio da vida e à própria condição de vitalidade. Para os demais espiritualistas, é o próprio indivíduo, a pessoa em si, seja no plano terreno, seja no plano espiritual. É isso que eu acabei de falar agora, né? Ninguém muda porque deixou de estar no plano físico. Simplesmente vai ter outro tipo de existência. Nós temos algumas teses sobre a existência, sobre a definição da alma, né? Na tese materialista, é dito
que é a força, a alma é a força vital orgânica, espécie de eletricidade puramente material, que anima os corpos e se extingue com a morte. Quer dizer, o materialista acha que eu tenho uma alma que, quando eu desencarno, simplesmente acaba e não existe nada além daquilo. Mas desde a apresentação da doutrina espírita, que Allan Kardec precisou, né, a necessidade de se compreender melhor esses diversos significados, a aplicação desses termos, a fim de evitar confusões com o conceito que propunha. Então, segundo a codificação espírita, que é o que vai trazer, vai fortalecer o nosso estudo. Segundo essa codificação, a alma, basicamente, é a condição do espírito durante a sua existência corporal, ou seja, durante a sua encarnação. Então, eu digo que a minha alma, tá, está encarnada. De forma prática, então, nós chamamos de almas os encarnados, em se tratando de seres inteligentes, os seres humanos, pessoas, tá? Ao passo que denominamos os desencarnados de espíritos. Então, quando eu desencarno, a minha alma é chamada de espírito. Quando eu estou encarnada, é a alma. Isso na condição de homem, ser humano, tá? Outra palavra que todos nós devemos entender por ser em si um dos fechos da abóboda, ou seja, a sustentação de toda a doutrina moral, é ser objeto de inúmeras controvérsias por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. Nossa pobreza de linguagem, a nossa linguagem, ela é pobre demais para definir um termo que é tão significativo, que é uma coisa tão pouco compreendida, né? Mas que a doutrina espírita nos traz com clareza. O termo alma vem do latim anima, né? Que, por sua vez, vem do grego psique, cujo significado básico é ar, vento, sopro. Então, nesses significados, a nossa alma é um ar, é um sopro. E, por extensão, em sentido figurado, né, também significa vida, animação, força motora, energia. Daí se convencionou usar a mesma palavra para representar a personificação desses atributos, ou seja, de vida para ser vivo. Assim, a alma é o próprio ser, a sede originária e motora da vida, uma criatura individualizada, o mesmo que espírito. Então, a alma é uma criatura individualizada. Para o espiritismo, a vida espiritual é a vida normal, gente. A vida corpórea é uma fase temporária que o espírito se reveste de invólucro material e de que ele se despe por ocasião da morte. Nós, espíritas, né, sabemos que esse corpo que nós temos aqui, ele é um invólucro, ele só vai durar o período necessário enquanto nós estamos encarnados. Mas a minha alma, ela é um ser individual, ela vai sobreviver à morte, ela supera, ela sobrepõe a morte. O espiritismo mostra que o espírito, independente da matéria, foi criado simples e ignorante. Todos partimos do mesmo ponto, simples, ignorantes e sujeitos à lei de progresso. Ninguém escapa à lei do progresso. Nós podemos procrastinar, nós podemos brigar, nós podemos fazer coisas erradas, mas o nosso destino, a nossa finalidade é sermos felizes, é sermos puros. E para isso nós precisamos depurar, né, aqueles defeitinhos, aqueles enganos que nós trazemos na nossa alma devido às várias encarnações. E sabemos muito bem, quem pratica o bem evolui mais rapidamente e vão fazer parte da legião dos anjos.
e dos querubins, né? Que a gente espera que um dia a gente consiga chegar lá, né? E os que praticam o mal, eles recebem novas oportunidades de melhoria, né? A misericórdia divina é tão grande que você pode praticar o mal quantas vezes você quiser, mas Deus vai te dar sempre uma nova oportunidade através das inúmeras encarnações, né? E não podemos deixar de falar que no mundo dos espíritos, eles continuam com a sua individualidade, sujeitos a ininterrupto progresso. Nem que seja um pouquinho assim, mas ele vai estar sujeito ao progresso. A imortalidade da alma é um fato concreto. Cabe-nos, assim, com o auxílio das explicações racionais e convincentes do Espiritismo, pautar a nossa vida segundo os ensinamentos morais deixados por Jesus. Se nós seguirmos os ensinamentos morais, né, as leis naturais, as leis de Deus, as leis divinas, nós vamos estar encaixados no aproveitamento dessa nossa existência. Nós não vamos ficar na erraticidade implorando, né, uma nova encarnação para que a gente tenha oportunidade de corrigir os nossos erros, não é? E ainda tem, esse eu falei um pouco mais, acabei saindo do tema. A alma para o materialista é só um princípio de vida material, não tem existência própria e se extingue com a vida. É o materialismo puro. E a alma para os panteístas? Eles pensam que a alma é o princípio da inteligência e cada um absorve uma porção. Segundo estes, não haveria um todo universal, senão uma única alma, distribuindo fagulhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum. Já pensou se fosse assim? Nós desencarnamos, a minha alma vai para um todo universal, se mistura com a poeira cósmica, se mistura lá com os fluidos universais, e a minha individualidade, e tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu fiz de bom para mim e para o próximo. Onde é que fica aquele amor que eu senti pelos encarnados que fizeram parte da minha família? Onde é que fica a diferença? Onde estaria a diferença entre um ser que agiu bem durante toda a sua existência e um ser que só fez bobagem durante a sua existência? Não valeria a pena ser bom? Não valeria a pena você amar? Você não faria caridade? Você levaria uma vida vegetativa. Você não amaria, porque você já saberia que quando você desencarnasse, você ia virar um pó e que nada seria aproveitado. Então, esse princípio, né, dos panteístas, ele foge completamente ao nosso princípio espírita, né? Para nós, os espiritualistas, né, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Essa concepção ela é incontestável, porque não tem como você ter outro nome, uma outra ideia desse ser que sobrevive à morte. Como que você vai poder explicar um ser que sobrevive à morte? Somente através das sucessivas vidas nós podemos compreender, né? Na introdução lá do Livro dos Espíritos, Kardec distingue essas três concepções como ensaio e propõe três qualitativos para a alma, né? Que a gente pode falar mais ou menos assim. A alma vital. A alma vital seria o princípio da vida orgânica, ou seja, a força motora, a energia vital, puramente física que anima os corpos,
presente nas plantas, nos animais e nos seres vivos. Então, a alma vital, ela está presente em todos os seres vivos, né? A alma intelectual seria o princípio da inteligência instintiva de maneira mecânica e inconsciente, também presente nos animais e nos seres humanos. Agora, a alma espírita, essa não tem como você fugir. É a individualidade e da consciência moral presente exclusivamente nos seres humanos, né? Então, nos seres humanos, nas plantas, nos animais, nós temos a alma vital, ele tem o princípio vital. A alma intelectual, que é o princípio da inteligência instintiva, está nos animais e também no ser humano. Todos nós temos instintos, né? Agora, a individualidade, a consciência moral, essa está presente somente no ser humano. E mais adiante, Kardec ainda define: a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas: o corpo ou ser material, que é idêntico ao dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Então, aqui a gente está vendo que o corpo ele é idêntico para os animais e possui o princípio vital. Agora, a alma, ou ser imaterial, é o espírito encarnado no corpo. E temos um terceiro elemento, que é o laço que prende a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que nós já estudamos, já vimos, que é o perispírito, aquela substância sutil, né, que reveste, é o corpo da alma. No mesmo livro dos Espíritos, na questão 134, os seus guias espirituais têm essa definição. Sim, as almas não passam de espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o corpo carnal para se purificarem e esclarecerem. Além de atestar a pré-existência da alma, o Espiritismo confirma a sua sobrevivência pós-morte, bem como a sua individualidade e qualidades intelectuais e morais. Nas comunicações que nós recebemos dos espíritos, nós conseguimos perceber a classificação daquele espírito comunicante pela sua linguagem, pela sua forma de se apresentar. Um espírito superior jamais usaria uma linguagem que não fosse de alta vibração, ele não usaria gírias, ele não daria gargalhadas. Então, você percebe que seria um espírito, né, que está no estágio evolutivo bem mais alto. Não passa, sim. E ainda no livro dos Espíritos, né, ainda nessa questão, eles falam assim: as almas não passam de espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Nossa alma, o nosso espírito, ele está em todos os lugares. Ele não tem uma dimensão certa para ficar. Ele está entre nós. E eles, antes de se unir o corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam esse mundo invisível. Com efeito, a conservação da individualidade da alma e das suas capacidades morais e intelectuais acumuladas nas múltiplas vivências corporais, transpassando as reencarnações, explicam a diversidade de caráter e talento das almas desse mundo. Quantas vezes a gente vê uma criança, né? Como existem vários casos aí, crianças de 5 anos que sentam à frente de um piano e tocam uma partitura de uma música clássica, de um Chopin, de um
eu esqueci o nome dele, desse que tocava, a coisa mais linda do mundo. Uma criança que nunca tocou piano. E, no entanto, ele vai tocar uma partitura de música clássica. Agora, também existe uma dúvida que as pessoas às vezes perguntam, se a alma pode habitar 2 corpos ao mesmo tempo. Não, não pode. A alma, cada espírito, é uma individualidade. E pelo processo da encarnação se liga a um único organismo físico, mantendo a sua individualidade. Essas explicações estão aqui no livro, nas questões 137 a 140. E, como nós já falamos agorinha mesmo, para se manifestar na dimensão material, a alma assume o comando físico do corpo humano pelo intermédio do perispírito. Esse envoltório semimaterial enraiza-se em todas as moléculas orgânicas e serve à alma como instrumento de transmissão das sensações físicas. Então, o perispírito transmite à alma as nossas sensações físicas. Eu lembro uma vez que a palestrante, a Luzia Matias, ela fez uma pergunta lá no salão. Quem já viu um espírito, levanta o dedo. Algumas pessoas levantaram o dedo, né? Aí ela deu aquele risinho gostoso que ela tem. Eu sinto muito dizer, mas vocês nunca viram um espírito. Vocês podem já ter visto o perispírito, porque o espírito a gente não vê. Nós vemos o revestimento do espírito, que é o perispírito. Bom, na condição de alma, né? Nós ficamos condicionados às leis do mundo físico, onde estamos encarnados, na nossa dimensão terrena, ainda bastante materializada. Então, a alma está muito privada dos recursos próprios do espírito. No plano espiritual, o espírito é invisível. Nós não percebemos. Aqui na Terra, vestida com esse corpo material, eu posso ficar invisível? Nós podemos ficar invisíveis uns para os outros? Não podemos, né? Então, o próprio plano espiritual ele é invisível, mas a natureza lhe propicia mecanismos de emancipação, pelos quais a alma se desliga parcialmente do corpo físico e se põe em contato com o mundo dos espíritos. Já está um estudo bem mais à frente, né? A emancipação da alma através dos mecanismos mais comuns, que são o estado de sono. Quando nós dormimos, o nosso espírito se emancipa, né? Nossa alma se emancipa, mas fica ligado pelo cordão, né? Porque senão nós desencarnamos. Se esse cordão for rompido, nós desencarnamos. Mas a nossa alma, ela se emancipa e vai visitar os lugares que ela pode, né, por merecimento, visitar. Ela vai fazer o trabalho que ela precisa fazer, ela vai ajudar os outros espíritos naquilo que é necessário ser feito, né? Temos também o sonambulismo, a clarividência, a mediunidade e o êxtase. Mas esse, como eu já falei, esse desprendimento não é total. Corpo físico e perispírito permanecem unidos por um ligamento descrito como cordão de prata, fio prateado, etc. O estado da emancipação da alma também é chamado desdobramento, viagem astral, etc. E, continuando aqui, nós vemos que tem até tinha um slide que, se eu fosse passar o PowerPoint, eu não sei se vocês assistiram aquele filme Ghost, né? E lá, quando o espírito do noivo dela se aproxima dela e toca os lábios, né? Tem uma frase assim: como é doce e consoladora a certeza de que há entre nós apenas um véu material,
que te oculta a minha vista, que podes estar aqui ao meu lado a me ver e a me ouvir como antigamente. Então, quando estamos desencarnados, quando o corpo sofre a morte física, né? Aquele véu que há entre nós, nossa alma, ela está oculta à nossa vista, mas nós podemos senti-la, né? Se formos merecedores dessa misericórdia, vamos dizer assim, né? Você sentir a presença de alguém que desencarnou e que te traz saudade, que você ama, deve ser uma coisa inimaginável, né? E os nossos, continuando aqui, que nossos pensamentos não parem de se confraternizar e que o teu me siga e me sustente sempre. Eu achei essas duas frases muito lindas. Então, quando o corpo deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saiu, para passar por nova existência material, após um tempo mais ou menos longo, né? As qualidades da alma são as dos espíritos. Então, o homem de bem é a encarnação de bom espírito. O homem perverso, a de um espírito impuro. Por essa linguagem, a alma desencarnada volta a ser espírito, que então é totalmente independente do corpo. Portanto, sem o espírito, o corpo é uma simples massa material. Com efeito, a conservação da individualidade da alma e das suas capacidades morais e intelectuais acumuladas nas múltiplas vivências corporais, transpassando reencarnações, explicam a diversidade de caráter e talento das almas desse mundo. Da mesma forma que existem pessoas encarnadas, que quando você olha assim, você sente assim aquele mal-estar Você olha para a pessoa, sente um mal-estar, uma sensação ruim, como se aquela pessoa houvesse te feito algum mal, e você não consegue explicar, né? Essas múltiplas vivências corporais explica isso. De repente, nós estamos diante de alguém que nos fez mal, ou que nós fizemos mal, né? E estamos ali sentindo na consciência aquela dor que não sabemos explicar. As almas mais capacitadas são aquelas que acumulam mais aprendizados. Quanto mais capacitada está a nossa alma, mais aprendizado nós adquirimos e com os esforços empregados, nós vamos progredir. Agora, a palavra alma e espírito, embora sinônimos, né, podemos dizer, sinônimos, empregadas indiferentemente, não exprimem exatamente a mesma ideia. A alma é o princípio inteligente, inatingível e indefinido como pensamento. No estado dos nossos conhecimentos, não podemos concebê-lo isolado da matéria de maneira absoluta. O perispírito, apesar de ser formado de matéria sutil, faz dele um ser limitado, definido, circunscrito, a sua individualidade espiritual, donde se pode formular essa proposição. A união da alma, do perispírito e do corpo material constituem o homem. A alma e o perispírito separado do corpo constituem o ser chamado espírito. Será que deu para entender isso? A união da alma, do perispírito e do corpo constitui o homem, nós. Agora, a alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Ainda falando sobre esse tema, eu gosto muito desse livro, não sei se está dando para vocês verem, Filosofia Espírita, pelo médium João Nunes Maia, pelo espírito de Miranês.
Ele tem aqui uma definição, algumas passagens que eu separei, que eu achei por bem ler, muito interessante, alguma coisa bem rápida. O corpo e a alma. A alma não depende dos corpos que usa, pois o espírito tem a sua independência assegurada. No entanto, para se expressar nas regiões inferiores, onde sua presença se faz necessária para a sua ascensão espiritual, usa as vestes correspondentes que lhe garantem a estabilidade emocional. O corpo físico é o seu envoltório mais grosseiro, mais obediente à forma perispiritual, né? O corpo humano é uma peça nobre, muito mais do que se pensa, e que requer todo o nosso carinho e respeito quando nele estamos internados. O corpo pode viver sem a alma, mas quando a alma sai, ele não pode expressar a inteligência, desaparecendo-lhe a razão. Não fala e perde a sensibilidade. O espírito continua sua vida de espírito no mundo que lhe é próprio. O que garante a forma do corpo e as atividades orgânicas é o espírito. Desligado este, tudo emudece, voltando os elementos que compõem para seu estado de origem, né? E o espírito conserva sua individualidade em todas as dimensões onde é chamado a servir. O espírito conserva a individualidade, seja onde quer que ele esteja, né? A individualidade do espírito é o ponto alto da sua felicidade. Mostra as experiências em evidência, recolhidas no tempo e no espaço, e leva o selo do esforço próprio, acompanhando as bênçãos de Deus. Olha que coisa mais linda. Então, as religiões e filosofias marcam o nascimento do espírito por variadas modalidades, e todas afirmam que as criaturas vêm de Deus. É ponto pacífico para nós que o espírito vem de Deus, porém escapam à nossa maturidade espiritual os processos usados pela vida maior para que cheguemos à condição de espíritos conscientes dos nossos deveres. Então, nós ainda não temos maturidade espiritual suficiente para entendermos, né, como é feita esse desenvolvimento, né? Como consegue o espírito, a alma, se depurar até chegar a ser um ser perfeito, né? Então, dentro dessa dinâmica, nós devemos considerar a posição do indivíduo na escala espírita, em que quanto mais evoluído seja o espírito, menos a alma sofrerá a influência da matéria e vice-versa. Então, nossa alma, tá? Dependendo da nossa escala espírita, ela sofre maior ou menor influência da matéria, né? É categórica, a revelação espírita é categórica ao distinguir a classe humana da classe animal. Os espíritos encarnam tão somente na espécie humana. Logo, não existe alma, ou seja, espírito encarnado nos seres. Os espíritos encarnam tão somente na espécie humana. Logo, só existe alma, ou seja, espírito encarnado, nos seres humanos. As plantas não têm alma e nem qualquer individualidade. Sua vitalidade é puramente física e, de fato, a esse reino bem se pode aplicar o conceito do materialismo. Para as plantas a gente pode aplicar o conceito do materialismo, porque ela não tem alma, ela não vai para lugar nenhum. A planta morre, seca, né? Se a semente tiver semente, ela vai brotar e vai nascer uma outra planta. Já os animais, eles têm um princípio individualizado, independente, e que também sobrevive ao corpo, caracterizado por uma inteligência instintiva, mas não é exatamente uma alma, e nem se tornam espíritos quando desencarnam.
tá? Na falta de um termo mais apropriado, por causa da nossa deficiência de linguagem, né, para definir as coisas da espiritualidade, esse princípio foi descrito como uma alma inferior, mas muito inferior à alma que há no homem. Então, os animais, né, eles têm o princípio inteligente. Ele não é como a alma que o ser humano possui, porque nós temos a inteligência, nós temos o instinto, né? Mas os animais só têm o instinto. Bom, então nós já estamos aqui chegando, já ultrapassando o nosso limite de tempo, né? Já estamos passando um pouquinho, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu só queria dizer que a imortalidade da alma é um fato concreto. Cabe-nos, assim, com auxílio das explicações racionais e convincentes do Espiritismo, pautar a nossa vida segundo os ensinamentos morais deixados por Jesus, né? E lembrando sempre, meus amigos, que em algum lugar onde você menos imagina, existe um coração que pulsa com saudade e aguarda o momento certo de te reencontrar. Para todos nós que temos um ente querido desencarnado, nós sabemos que em algum momento nós vamos nos reencontrar, porque nossas almas são espíritos e estaremos todos um dia habitando os mundos felizes, onde essa carcaça, essa roupa que usamos não será mais necessária. E poderemos, então, alçar voos maiores, receber explicações melhores, coisas que hoje nós não temos capacidade ainda de entender, devido à pobreza da nossa linguagem. Eu espero que eu tenha sido clara. Muitas das vezes eu fico animada, eu fico empolgada com o que eu estou falando, então eu atravesso um assunto no outro, mas vocês que já me conhecem sabem que eu sou ligada em 220 e assim mesmo, tá bom? Então, obrigada, meus amigos, pela compreensão, pelo carinho, pela paciência. Obrigada, Pai infinito de amor. Muita paz para todos. Muito agradecida. Nós que te agradecemos, Sônia, tá? Por participar desse estudo. E me perguntaram aqui no Zap de onde você era. Eu acho que a Selma não fez a apresentação. A Sônia é da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, né? Aqui na Taquara, no Rio de Janeiro. Quando eu estou aqui no Rio de Janeiro, é também a casa que eu participo. Deixa eu aproveitar e subir aqui a Nísia, que é mais uma trabalhadora do Eurípides também. Deixa eu tirar aqui o som da Nísia, que ela dá muito retorno para mim. Que também é... Não, pode deixar, Nísia, pode deixar, já tirei. Deixa do jeito. Que é uma trabalhadora aqui do Eurípides também, tá? Então nós concluímos, Sônia, agora a nossa primeira parte, que foi a parte de estudo, que foi inclusive muito bem ministrada, muito bem entendida. Se alguém tiver alguma dúvida, coloque em comentários, que depois eu passo para a Sônia e a Sônia carinhosamente responde e entra em contato com a pessoa, caso não consiga. O importante é não ficar dúvidas, é realmente ter o entendimento, tá? Então, muito obrigado, Sônia. E nós vamos, Sônia, para a nossa segunda parte, que é uma parte que nós fazemos à distância. Aqui a nossa casa SEIP, ela está fechada, mas só o que está fechado é só o imóvel, porque a SEIP continua trabalhando, a espiritualidade da casa continua atuando, e nós vamos agora, a Nisa vai tocar pra gente o passe musical, não sei se você já ouviu, e nesse momento, à distância, quem tiver necessidade vai receber um passe espiritual à distância também. Quem puder ir para um local mais reservado da casa, quem puder apagar a luz, manter-se em penumbra, para facilitar a concentração
Não tem nada místico nisso, tá? Não existe nada místico. É só para você facilitar a concentração e preste atenção na letra da música, do passe musical que a Nízia vai começar a tocar em instantes. Eu posso oferecer? Sim, é para Casimira, né? A própria. É para Casimira. Casimira, onde você estiver, tiver um copo d'água perto de você, deixa esse copo d'água perto, preste atenção na letra da música com muito carinho. Provavelmente você conhece a música, você é pianista, né? Provavelmente já conheça, mas vamos nos concentrar no passe à distância. Nízia, fique à vontade. Lindo, né? Pense em Jesus, que é toda expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. É realmente muito lindo. Agora, como é de praxe, nós vamos passar os nomes, tá? E eu peço que intensifiquem as orações para o seu Jorge. O seu Jorge ainda continua hospitalizado, continua ainda com os aparelhos para respirar, né? Está entubado. A nossa querida Kátia Teixeira, né, que estaria aqui hoje fazendo este trabalho, também não está bem, está passando por dificuldades em casa, problemas particulares. A mãe dela também, que está em fase de operação. Vamos intensificar nossos pensamentos para a mãe da Kátia, para o seu Jorge, para Casimira, que não está bem, está aqui no nosso chat nesse momento. Que a espiritualidade atue, que a espiritualidade esteja no lar de cada um. Vamos prestar atenção no que a Kátia trouxe para a gente. Senhor Mestre Jesus, amigos espirituais, ao mentor da SEIP, peço, meu Pai, nesse momento, que a espiritualidade, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, possa olhar pelos nossos irmãos, por esses nomes que estão na SEIP, na lista da SEIP, de doentes, cada um com seu problema, ou problema de saúde, ou problema particular, que a espiritualidade possa amparar a todos. Olhai pelos aqueles doentes que estão nos leitos dos hospitais, outros tantos que estão em casa.
olhai pela cura do nosso planeta. Peço a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, que possa conduzir os nossos médicos, nossos irmãos médicos que estão nos hospitais na linha de frente, tanto dos enfermeiros, do pessoal que está na limpeza, dos médicos, que possa intuí-los, que possa dar sabedoria para cuidar de cada doente. Senhor Mestre Jesus, olhai por todos nós, Senhor, que clamamos sempre o vosso amor e a vossa misericórdia. A Mãe amantíssima, Santa Maria, Mãe de Jesus, olhai pelos nossos irmãos, cobri-nos nossos irmãos, cobri-nos a todos nós com o vosso manto sagrado. Dê a vossa proteção ao nosso planeta, Pai. Olhai, eu te peço nessa hora, 6 horas, que é a nossa hora de oração, que o Senhor possa amparar os nossos irmãos. Meu Pai, muito obrigada por tudo, meu Pai. Dai-me sempre a vossa força, a vossa proteção. Que a espiritualidade esteja sempre conosco. Que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa estar nesse momento nos leitos dos hospitais, nas casas, em cada lar que tenha doente, amparando, dando força e coragem. Muito obrigada, meu Pai amantíssimo. Fique sempre conosco. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Graças a Deus. E como ela fala, porque às 18 horas, porque diariamente nós colocamos esse vídeo no nosso grupo de WhatsApp. Nós temos o grupo, assim como tem os amigos da CEB, nós temos os amigos da CEIP, e diariamente nós pedimos a intercessão da espiritualidade, que nós confiamos que eles continuam trabalhando na nossa casa, continuam trabalhando na casa de todos, estejam realmente sendo amparados, né? Então, Nízia, vamos para saideira, para a última música. Só um minuto. Quando você quiser, Nízia.
Muito bom, tá? Vamos finalizando por aqui. Quem estiver com a sua água, que beba. Isso. Essa água a Selma pediu para no começo ser posta. Então nós finalizamos com a certeza da espiritualidade atuando. A espiritualidade está presente sempre e cada um com o seu merecimento, com o seu dia a dia, né? Precisamos vibrar sempre melhor para que a espiritualidade possa nos amparar sempre, ok? Sônia, muito obrigado pela presença. Nízia, querida. Obrigada a vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Sônia? Obrigado, Luiz. Vamos fechando por aqui, então. Boa noite a todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.